E ainda falando aqui sobre Goiânia, nós vamos te mostrar agora um pouco sobre os monumentos da nossa cidade e te falar sobre a importância dessas estátuas, né, desses locais, para que a gente possa conhecer a nossa própria história. Entre diversos monumentos espalhados por Goiânia, cada um expressa uma determinada história marcante da cidade, mas que geralmente não são tão conhecidas e nem abordadas de forma totalmente fiel. O doutor em História especialista em Patrimônio Cultural, Raul Lanari, nos explica como são as expressões desses monumentos culturais. Os patrimônios, eles constituem uma espécie de arqueologia da cidade, né? Se você retirar as diversas camadas que existem ao longo da cidade, ao longo da sua formação, da sua consolidação, a gente consegue perceber uma série de narrativas sobre a cidade, sobre Goiás, sobre o Brasil e sobre o mundo, que elas acabam sendo fixadas, materializadas por meio dos monumentos. Então, os monumentos eles acabam contando histórias, mas histórias que elas não são, digamos, verdades absolutas. Elas são narrativas, discursos que visam consolidar uma determinada visão sobre o passado. Aqui na Praça Cívica nós encontramos diversos desses patrimônios que trazem consigo toda uma memória e contexto histórico de Goiânia. É uma oportunidade que as pessoas têm de conhecer o significado por trás desses monumentos e conhecer a riqueza cultural da cidade. Importante, né? O próprio jardim aqui fica muito bonito a cidade. Eu acho que o povo goianiense precisava vir mais, né? Para ter um conhecimento, para poder entender um pouquinho da história. O professor Raul ainda explica que muitos monumentos abstratos podem não possuir muita indicação do seu real significado, o que pode acabar alterando o foco da mensagem a ser passada. Quando eles veem um monumento abstrato, que não tem indicação alguma que é relacionado aos mortos desaparecidos a respeito da nossa ditadura civil-militar, isso também coaduna-se com a certa passada de pano que nós damos para a nossa ditadura aqui. Ao contrário do monumento ao Anhanguera ou ao Pedro Ludovico, que é um monumento de comemoração. Vamos comemorar Pedro Ludovico, vejam como ele era massa. Vamos louvar os bandeirantes, vejam como eles eram bravos. No caso do monumento aos mortos desaparecidos da ditadura, a ideia é diferente. Nós temos que lembrar para nunca mais repetir isso. É um dever de memória para que a gente, a partir da lembrança, essa lembrança cumpra o papel do luto para aquelas pessoas que perderam entes queridos. A minha família perdeu um ente querido. Eu tenho o meu nome, Raul Amaro, ele se dá por conta de um parente meu que foi torturado e morto na ditadura civil-militar. Então, essa dor ainda dói. Então, ter esses monumentos é um motivo de conforto, na medida em que essas violências passam a ser reconhecidas pelo Estado. Agora, é preciso que, a partir dessa lembrança, a gente busque não repetir os erros. E a gente agradece os estudantes de jornalismo da UFG responsáveis por esse conteúdo. Lembrando que a gente sempre tem aqui no Conexões matérias produzidas pelos alunos, né, que estão aprendendo aí a contar histórias, e todos eles são orientados pela professora Gabriela Marques, e a gente agradece também a professora por esse conteúdo.